Fala família Buscapé, tudo bom com vocês? Como vocês viram no último vídeo, eu sei que vocês ficaram muito curiosos à espera do vídeo de hoje. E sim, hoje nós vamos abrir para vocês tudo sobre como foi o nosso percurso para conseguir comprar o nosso carro. E sem dinheiro. Bora? White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Fala família, tudo bom com vocês? Bom, nós viemos hoje aqui no Parque da Várzea, é um parque muito conhecido por vocês que acompanham aqui o canal, contar efetivamente a nossa história, que você já assistiu no vídeo que tá aqui linkado, é o vídeo sobre o nosso carro, e hoje nós vamos contar, esmiuçar pra vocês toda a nossa história da compra, né, Thiaguinho? Mas antes eu preciso muito que você chegando deixando seu like. Nós vamos aqui fazer uma mini introdução contando um pouquinho da nossa história, porque sim, é interessante, vocês precisam acompanhar esse passo a passo, tá ok? Já deixa seu like e já se inscreve se você é novo por aqui. Bom, então nossa história começa aqui em Portugal há 4 anos atrás. Se você acompanha o nosso canal aqui, já conhece a nossa história, comenta aqui nas chagueiras, hashtag conheço a história, eu sei da história, porque quem acompanha a nossa história sabe que a gente chegou e batalhou bastante aqui para chegar onde a gente chegou hoje, né? E há 4 anos atrás nós tomamos decisões que foram primordiais para que a gente conseguisse hoje estar onde a gente está. E quando eu digo primordiais, é até para essa compra do carro, essas decisões iniciais foram importantes. Porque foi há 4 anos atrás que nós decidimos qual banco nós abriríamos a nossa conta, e isso foi fundamental. Porque quanto mais tempo, né, Thiago, de conta você tem, mais movimentações, isso ajuda muito na hora da comprovação. Você cria uma história com o banco, Exato. né? Então, na altura que a gente comprou o nosso carro, nós tínhamos 3 anos de história com o banco, né? Assim, é importante a gente saber que, a partir do momento que a gente saiu do Brasil, a gente veio para Portugal começar do zero. Nós chegamos aqui como turistas com 2 malas de 23 quilos e nada mais. Sabe? Então a gente teve que começar a nossa história do zero aqui em Portugal. Isso inclui também o banco. Nós criamos um histórico de 3 anos até o dia em que a gente teve a necessidade de pegar um crédito, etc., que é algo que a gente vai falar mais na frente. Exato. Aqui em Portugal, se você que tá estudando a história, né, para vir morar aqui, a gente infelizmente ultrapassa alguns períodos de preconceito, entre aspas, diria eu, porque anos atrás muitos brasileiros, como é que seria a palavra? Deram um calote, Vacilaram. Foram cabrões. Exato. E aí, eles são um pouco mais exigentes quando se trata de recém-chegados para aprovação de alguma coisa, seja ela qual for. Então isso é muito interessante a gente contar pra vocês essa história, porque não foi da noite pro dia, como as pessoas imaginam, né, Thiago? Aí a gente chegou e comprou um carrão? Não, a gente tem uma história pra contar, tá? Então não foi fácil, nós chegamos, fomos diretamente pro nosso banco que se chama Activo Bank. É um banco 100% online, ele tem 100% não, na verdade, ele tem espaços físicos, mas ele atua mais online, e é um banco muito bom, a gente consegue resolver tudo remotamente, é muito bom, pelo menos a gente gosta muito. Ele, em teoria, é um banco filho do Milênio. Tem o Milênio, que é o banco principal, que tem várias agências. E o Activo é como se fosse o banco digital do Milênio, é do mesmo dono. Tanto é que quando a gente precisa, por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa que necessite da minha presença na agência bancária, eu posso ir nas unidades do Milênio que tem mais próximas aqui a mim. As unidades do Activo são espalhadas pelo país, mas tem 5, 6, são poucas, né? E a do Milênio tem muito mais. Pois. Exato. Quando nós fomos abrir, vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisou de poucos documentos naquela época, isso há 4 anos atrás. Eu não sei como tá hoje. Se você sabe, se você abriu conta recentemente, principalmente no Milênio ou no Activo, comenta aqui embaixo pro povo já ir tendo uma noção. Na nossa época, nós precisávamos de dinheiro,
que na época era 250 euros, né, Thiaguinho? Precisávamos do NIF e do passaporte, e só. E, obviamente, da presença para assinar. Isso eram os requisitos para que nós pudéssemos abrir uma conta e já saímos de lá com um cartão de débito. Ou seja, você, imigrante, só tem direito, no início, a um cartão de débito, tá? Isso foi o nosso caso. Esquece. Pode ser que hoje eles estejam liberando o cartão de crédito logo de cara, mas eu acho que não, até porque geralmente você dá crédito para alguém que você conhece. Exato. Então, nós passamos aqui em Portugal, a verdade é que a gente só foi conseguir um cartão de crédito aqui em Portugal, mesmo do ativo, depois que a gente pegou a nossa residência, ou seja, com 1 ano e 6 meses aqui, é que a gente teve acesso ao cartão de crédito. Ok. E aí a gente volta, né, para nossa história. Então, a partir daquele momento, na primeira semana que a gente tinha chegado em Portugal, toda a nossa movimentação era 100% no nosso banco. Dinheiro que a gente recebia, os nossos ordenados, o dinheiro que caía, o dinheiro que saía do banco era que a gente sempre lá. trazia do Brasil para cá, que lembra, quem assistiu nossa história sabe que a gente deixou dos 2.500 euros no Brasil e foi trazendo de pouco a pouco. Então essa grana, a nossa grana, a circulação do nosso dinheiro era todo feito através dessa conta. Sim. Então, nesse tempo, até o dia que a gente precisou para comprar o carro, nós fomos criando um histórico. É bem provável que se você assistiu vídeo de outros países, nos outros países é da mesma forma, gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu assistia muito vídeo dos Estados Unidos e de outros países. Quando você chega lá, você precisa criar um histórico com o banco. E foi isso que a gente fez ao longo desses 3 anos até 1 ano atrás, quando a gente precisou do dinheiro para poder comprar o carro. Então, dito isso, foi explicado para você aí mais ou menos a nossa história. E aí, a gente começa a pesquisar, obviamente. Antes disso, eu preciso te falar que a gente já tinha um carrinho, né, Thiago? A gente chegou em Portugal, na nossa primeira semana aqui, a gente comprou um Nissan Primera 1991. Tem história dele aqui no canal. Era um carro muito bom. Era a maior despesa da nossa casa, era aquele carro. Bebia mais que alcoólatra. Mas era um carro muito bom, foi o carro que ajudou muito. As épocas que eu ia trabalhar no Coelho, as épocas que o Thiago ia pro restaurante, era ele. A gente pagou na época 400 euros no carro, foi 400 euros nesse carro. E em seguida, a gente planejou, juntou uma grana para comprar um outro carro um pouquinho melhor. Foi aí que nós compramos o nosso primeiro carro, que na verdade é o segundo, né? Que é o que a gente tem até hoje, que é o Kalos, Chevrolet Kalos, que é o do ano 2005. Naquela época, isso há 3 anos, quase 3 anos atrás, que a gente ficou 1 ano, acho, com outro carro. Há 3 anos atrás, a gente comprou esse carro. Naquela época, a gente deu 2.000 euros no no Chevrolet Kalos 2005. Thiagueiras vai conseguir pôr alguma fotinha dele? Provável. A gente comprou ele pelo marketplace do Facebook, pra você ter uma ideia. A gente estava pesquisando em vários locais. Achávamos carros longe, distantes, assim, eu falei, não, vamos aguardar que vai aparecer um carro pertinho aqui. E na altura que a gente comprou ele nas Caldas da Rainha, de um rapaz que vendia carros lá e tal, que era representante de um stand. Então a gente comprou ali, viu o carro, deu uma olhada num dia, depositou o dinheiro e já saímos com o carro no mesmo dia, já transferido. Como é que a gente fez a transferência? Só para vocês saberem, a gente só precisava, no caso, do nosso NIF, passaporte e de 65 euros, que era o dinheiro da transferência. Exato. E aí, nesse período, a gente comprou, né, o Chevroletzinho que a gente tem até hoje. E nós ficamos com ele, né? É um carro muito bom, até hoje ele tá conosco. Só que no final do ano de 2018... 19. Final do ano de 2018. Do problema, você vai contar? Final do ano de 2018, o carro deu um problema. E ele bateu o motor. E a gente ficou sabendo disso 6 a 8 meses depois que a gente tinha comprado o carro. Então a gente teve aí um prejuízo. Ou seja, o nosso carro custou pra nós 4.000 euros. Um preço de um carro muito melhor, né? É porque assim, a gente pagou 2.000 pra comprar ele e compramos o carro. 6 a 7 meses depois bateu o motor. Foram 2.000 euros pra consertar e colocar um motor novo. Exato. Foi aí que a gente colocou um motor novo nesse carro. Levando em consideração que 1 mês depois que a gente colocou esse motor novo bateu também. Olha só, pra você achar que Casal Buscapé não é só maravilha não, viu? 1 mês depois que a gente colocou o motor novo, o motor bateu. Só que aí, como tava na garantia ainda, a gente levou na mecânica que a gente tinha feito a troca. E eles trocaram e tal, colocaram um motor que tá vivo até hoje. Ok, e aí, a partir daí, nesse final do ano de 2018, nós precisávamos muito do carro. Então, a nossa opção era ou comprávamos um novo, ou reformávamos o Chevrolet.
A gente fez umas contas e naquela época nós tínhamos aquele dinheiro em conta. E aí, como esse carro tava dando problema e a gente tinha aquela grana, nós demos ali, resolvemos o problema do carro, mas já começamos a pesquisar e ver, né, com os bancos, os valores que a gente poderia ter para comprar o nosso carro. Foi a partir daí que a gente começou, no início de 2019, pesquisar, obviamente, em estandes, em outros bancos, um crédito para que a gente conseguisse comprar o nosso carro. E aí a gente foi em alguns estandes das Caldas, pesquisamos também em alguns na internet, que era na época a nossa localidade. Vimos alguns carros, tivemos uma noção do preço. E aí o Thiago começou a pesquisar na internet algumas simulações, né? Que naquela época o nosso banco principalmente estava dando ali uma carta de crédito, digamos assim. Eles estavam tentando influenciar, né, amor, a compra. Estavam fazendo algumas campanhas, né, de crédito. Isso. Primeiro eu fiz no site do Milênio, dos bancos aqui, geralmente você consegue fazer algumas simulações de financiamento. Só que na altura, gente, assim, quando a gente começou a pesquisar, foi no começo de 2019, a gente passou praticamente 2019 todo pesquisando valores e tal, meio naquela, provavelmente eles não vão dar crédito para o pessoal que tem residência, né? Ainda mais é temporária, né? Pois é, a verdade é que a gente já conhece casos aqui, inclusive de youtubers que já conseguiram financiar carro mesmo sem ter a residência definitiva, com aquele ano de residência. Alguns até sem residência, a gente já ouve história, não sabe se é verdade, mas a gente acredita, né? Então, assim, eu fiz algumas pesquisas no site do Milênio, que é o banco pai, né, do Activo, de certa forma, e no Milênio me deu um valor ali X. Depois eu fiz questão de pesquisar também no Activo, né, que é o nosso banco, e o Activo estava com umas taxas um pouco melhores, o valor estava um pouco melhor. Eu falei, pô, já é o nosso banco mesmo, então... CAEG, né, que é o nome. Calha mais da gente conseguir fazer no nosso próprio banco, que não teria muita burocracia. Sim. Então, assim, sabendo o custo de quanto ficaria, a gente pegar, por exemplo, lá 15 mil euros, que foi o valor que o nosso carro ficou, a gente pegar 15 mil euros no banco, ou a gente comprar direto no stand, a gente percebeu que se a gente pegasse o dinheiro com o banco e comprasse o carro à vista, sairia mais barato pra gente. Porque a gente fez a simulação no próprio stand, que é onde nós compramos, e no stand ficava muito mais, tipo, dava, sei lá, uns 10, 12 mil a mais, né, amor? Acho que uns 8 a 10 mil euros a mais do que o valor à vista, sabe? A pronto pagamento. E o valor do Milênio também tava uma taxa um pouquinho maior, e o valor do Activo Bank era o que tava melhor pra gente naquela época, né? Eu vou ler pra vocês agora aqui o que eles solicitaram naquela época pra nós, né, Thiaguinho? Enquanto a Carol abre ali, eu vou só contar a história pra vocês. O que acontece? Depois que eu descobri que o Milênio tava com uma taxa muito boa, tava com uma taxa interessante, isso aí já tava no final de 2019 para começo de 2020, bem na passagem de ano mesmo, eu percebi, quando eu vi que o Activo Bank, que era o nosso banco, já tava com taxas melhores, né, com a taxa melhor, eu comecei a fazer simulações no aplicativo, né? E aí, fazendo simulações no aplicativo, vendo mais ou menos ali os valores, 10 mil, 15 mil, a gente meio que deixou na cabeça ali acertado que 15 mil seria um valor ideal, um valor legal para poder pegar um carro, porque as parcelas ficavam num preço interessante, ficavam num preço bom pra gente poder pegar, pra gente poder pagar, tá? Que não pesava. É uma coisa importante vocês prestarem atenção nisso. Não é só pegar o dinheiro, mas é saber como aquela parcela vai impactar depois, tá? No seu custo de vida. Exato. Foi o que a gente pensou bastante, a gente viu que o valor que estava ficando Ficava bom pra gente. Estava um valor interessante. E outra coisa relevante para falar para vocês no stand eles estavam pedindo para nós um valor de entrada, seja ele o nosso carro antigo ou fosse um valor mesmo em dinheiro. E a gente não tinha essa possibilidade porque nós tínhamos acabado de investir no nosso carrinho anterior, né? Vocês lembram que eu te contei a história? E aí a gente procurava uma outra hipótese que nós já tínhamos ouvido falar, então a gente foi atrás disso, né, com essas outras pessoas que conseguiram, e foi aí que o Thiago conseguiu fazer as simulações e a gente achou melhor no Activo, já que no stand, além de alta, pedia a entrada. O nosso carro, que a gente tinha atualmente gasto 4 mil euros com ele, valia 500 euros pro banco, pro stand, então por isso que a gente tem até hoje. Muita gente pergunta, por que vocês têm 2 carros? É luxo? Não, gente, é porque o nosso carro custou muito dinheiro pra nós, é um carro muito bom, só que pra gente revender não vale a pena, porque o povo o stand até aceitava o nosso Chevrolet Calos 2005 como entrada,
Só que eles queriam Muito pouco. avalizar o carro como valendo 500 euros. Não valia a pena pra A gente já nós. tinha gasto 4.000 euros, então pra gente, na nossa cabeça, não valia a pena Exato. entregar o nosso Carlos como entrada no valor de 500 euros. Então a gente resolveu ficar com o nosso carro, com o carro mais velhinho, tá? E pegar o financiamento com o banco para poder comprar o carro à vista. Ok. E aí, no caso, Thiagueira, você vai colocar aqui do lado, você vai pôr, amor? O que foi solicitado no dia pra gente enviar, pra ver se a gente seria ou não aprovado o crédito. Era um contato telefônico, a finalidade do crédito, valor de despesas mensais, nossas despesas, tipo nosso aluguel e tal, contas de água, enfim. Mensalidades de créditos ativos, perguntou, né, se a gente tinha algum crédito ativo. Se a gente já tinha pegado algum empréstimo, alguma outra coisa. Isso, tipo de contrato laboral, qual era o contrato que nós tínhamos na empresa, se era efetivo ou contrato a prazo. Anos na empresa, ou seja, nas empresas que nós trabalhávamos, né, amor? Número de agregado familiar e a situação de habitação, se a gente morava em arrendamento, ou casa própria, ou familiar ou outra profissional. Anos de habitação e, se casado, qual o regime do nosso casamento. Uma coisa que vale a pena eu citar aqui pra vocês que... Quando a gente foi solicitar o crédito, contou muito é que naquela época eu era efetiva, né, amor, na minha empresa. Para vocês terem noção do quanto que isso é importante quando a gente fala de se manter numa empresa aqui em Portugal, o salário do Thiago era quase duas vezes o meu ordenado. Eu ganhava o mínimo do mínimo. Mas por eu ter um contrato efetivo, o meu contrato valeu muito para ser aprovado ali no banco. Ou seja, eles contam como se a gente tivesse uma segurança maior, né, Thiago? É porque efetivo aqui aqui em Portugal é parecido com aí no Brasil também, em alguns casos, é que tipo, você só pode ser mandado embora por justa causa, ou se a empresa estiver finalizando aquele seu cargo ali dentro da empresa, também pode ser mandado embora. É bem minucioso. Assim, você não pode ser mandado embora por qualquer coisa, entendeu? Você tá fixo ali, você é fixo no quadro da empresa, então isso é bem interessante. Isso. E aí, depois da gente enviar todos esses documentos, nós, misteriosamente, recebemos uma ligação, né, Thiaguinho? Recebemos uma ligação, porque nesses documentos a gente enviava a simulação do nosso crédito também. E aí, ligaram pro Thiago, assim, né, solicitou o crédito e tal, não sei o quê. Foi aprovado. Mesmo assim, né? Foi aprovado, eles aprovaram o nosso crédito, falaram ali os valores da taxa, enfim, perguntaram se a gente realmente queria. E sim, demos continuidade. Foi mesmo assim. Não tínhamos que dar entrada nenhuma, não tínhamos que ter X valor na conta, nada disso. Só foi nos pedido esses documentos, obviamente. E aí... É interessante falar assim que no Activo, eles têm algumas opções de crédito. Por exemplo, eles têm a opção de você pegar um crédito pessoal, que é você pegar um valor para poder gastar com o que você quisesse. Eles têm a opção de você pegar um crédito automóvel, que é específico, um dinheiro específico que você pega para poder comprar um carro, tá? Uma moto, As taxas etc. são diferentes. São diferentes para cada caso. E também crédito habitação. Tem a opção de crédito habitação que você pega o crédito para comprar uma casa, um apartamento, etc. Então, assim, são esses três tipos. Cada um deles, por serem valores diferentes, né, provavelmente. Porque, tipo, o valor que você pega para comprar um carro é muito diferente do valor que você pega para comprar um apartamento. Então, eles têm juros diferentes, né, valores ali de acréscimos diferentes. Então, eles têm essas três modalidades. No fim das contas, o crédito que a gente pegou que mais valia a pena era o crédito pessoal. A gente pegou um crédito destinado para comprar um carro, mas era um crédito que, dentro do crédito automóvel, ele estava saindo mais barato. Então, essa pessoa que ligou pra gente, ela nos indicou pegar o crédito pessoal, que na altura era um crédito que dava menos juros, estava valendo mais a pena do que pegar o crédito mesmo automóvel. E a gente podia gastar esses 15 mil euros que a gente ia pegar com o que a gente quisesse. Mesmo se a gente não quisesse comprar o carro, a gente podia fazer o que quisesse. Mas a nossa intenção era mesmo comprar o carro, por alguns motivos que a gente contou no vídeo anterior. E aí, no caso, foi liberado para nós um valor de 15.500, mais ou menos, né? 15.400 e alguma coisa. Porque esses 400 e tal não vem para nós. Já são como se fosse a comissão do cara, né? Pois. São as taxas, o selo, tem umas coisinhas lá que eles cobram. Já fica para ele. Então aí, depois dessa ligação misteriosa, que a gente nem tava à espera, assim, tínhamos mandado a simulação, mas a gente não imaginava que ia ser tão rápido. Foi o prazo, assim, de 2-3 dias. Aí eles ligaram para nós, para que nós fôssemos numa unidade do Banco Milênio, mais próximo da gente, que na época era na Lourinhã. E lá nós tínhamos que fazer o seguinte, levar os 3 últimos recibos de vencimento, a cópia da simulação devidamente rubricada em todas as páginas. E, gente, era um trem desse tamanho assim, ó, de página. Assina.
E também eles pediram pra gente atualizar o nosso cartão de residência, porque quando a gente fez a conta, a gente tinha um cartão, e quando a gente foi pedir o crédito, a gente já tinha outro cartão de residência. Foi só esses 4 passos, né? 4, porque também pediram o modelo do nosso IRS. E aí a gente foi na mesma segunda-feira, eles ligaram pra gente na sexta, na segunda a gente foi lá cedinho no banco. Aí assinamos todas as folhas, entregamos todos os documentos e imediatamente a senhora que estava lá subiu pro Activo Bank. E aí ela falou, olha, agora é só aguardar mesmo a ligação novamente do pessoal do Activo Bank, porque não era com eles do Milênio que a gente resolvia, né? Então aí, depois a gente já ficou assim, super ansioso. Jesus do céu. Era só mesmo aguardar a data do dinheiro cair na conta, só que aí demorou um Pensa tempinho. numa ligação esperada. Aí, tipo assim, nessa hora, eu acho que eles iam... Não sei se eles foram analisar novamente. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu sei que demorou, acho que tinha um que dia. submeter as nossas faturas e documentos lá no sistema, até cair no Isso. sistema demorou um pouquinho. Aí eles ligaram pra nós e disseram, olha, em instantes já vai estar liberado na conta dos senhores o crédito. E, gente, é surreal, vocês estão entendendo? Aquele dia eu tava trabalhando no café, Tiagueiras estava em casa. Tiagueiras desceu correndo, me mostrando. O valor da conta tava lá, 300 mil euros. Gente do céu, imagina a felicidade que a gente ficou. E aí a gente já tinha analisado nos estandes o carro que a gente queria, que era esse que a gente comprou. A gente estava na dúvida na época entre uma BM e esse. Uma BMW, que BM... Pode ter outro carro com BM e aí é confusão. Uma BMW, só que a BMW era muito esportiva, não era muito o nosso porta-mala não era tão grande. Enfim. E esse era o mesmo valor, tá? A BM era o mesmo valor. E esse era o melhor pra gente, enfim. E aí a gente comprou o carro tinha 2 anos de garantia. 2 anos de garantia, e a gente tinha maior respaldo, e assim, até hoje a gente indica muito a companhia onde a gente comprou, porque eles foram sensacionais. Tudo que a gente precisou, sempre até quando dá mais. alguma coisinha, eu ligo pra eles respondem, tira dúvida e tal. Esse dia eu fui perguntar sobre o AdBlue, que tava dando uma mensagem lá, eles foram e são falaram. Sensacionais. É muito interessante. E assim, a gente encontra várias pessoas que têm, infelizmente, outros relatos com estandes, mas nós tivemos aí um relato bom, graças a Deus, com esse stand em específico. Tivemos algumas questões com o carro que foram 100% resolvidas. Lembra do ecrã? Pois. Então, tem algumas coisas assim. E aí, a gente foi imediatamente no stand, assim que a gente recebeu o dinheiro. O Thiago foi, na verdade, eu tava trabalhando. Chegando lá, ele pediu para assinar todos os documentos, já foram no cartório passar o carro pro nosso nome, já pegamos o documento do carro e já saímos do stand com o carro na mão. E isso foi assim, sensacional. Imagina o coração. Porque você, na verdade, não faz uma transferência. Como é que foi o valor? A gente tem que ir no banco e o banco retira e passa, não é isso, amor? Pois no caso, que a gente não consegue sacar esse valor todo, né? É porque o valor era muito alto para fazer transferência, então eu tive que fazer parte no banco e parte no caixa eletrônico. Isso. Porque o limite ultrapassava o meu limite diário de retiradas e tal. Tinha alguma coisa assim, mas para transferência no caixa eu conseguia fazer. Então eu consegui fazer pelo banco também. Só para esclarecer para vocês, pode ter ficado meio bagunçado, porque a gente queria falar em detalhes, né? Mas assim, a gente chegou, teve cartão de débito, depois de 1 ano e meio a gente ganhou cartão de crédito, todo o nosso dinheiro passava pela nossa conta. Depois de 3 anos em Portugal, a gente pediu ao banco um financiamento, no caso, um crédito, né, de 15 mil euros para poder comprar um carro. E assim, desde o primeiro contato até o dia que o dinheiro estava liberado, deve ter passado aí mais ou menos uns 15 dias. Desde a primeira ligação até o dia que foi liberado. A gente até ficou com medo que estava demorando um pouco para o dinheiro cair, porque a pessoa lá, o stand lá poderia vender o carro para outras pessoas. Aí, tipo assim, demorou uns 15 dias mais ou menos, o dinheiro já estava liberado na conta. A gente ficou feliz por quê? Porque para alguém que chegou aqui e começou do zero, sabe? Você tem a possibilidade de pegar um valor desse. Lógico que não é um valor exorbitante e tal, não é um valor de um apartamento nem nada, mas para quem chegou aqui sem nada, como nós como casal, é muito, muito legal. Porque assim, Portugal confiou na gente o que o Brasil não confiou. Porque, igual eu falei no vídeo passado, provavelmente se a gente fosse pegar esse valor e converter pro real, que dá mais ou menos perto de 100 mil reais, nós no Brasil, com 30 anos de vida, eu, né, com 30 anos de vida, eu não tinha crédito no Brasil
pra poder pegar 100 mil reais no banco Sim, e comprar alguma medo coisa. Também, a gente tinha muito medo. Sabe? Eu já tinha pelo menos eu comecei a trabalhar muito cedo com 16 anos, então ali eu tinha no mínimo 14 anos de contribuição ali, talvez 10 anos de contribuição ali, e eu não tinha crédito suficiente para pegar 100 mil reais. Aqui em Portugal, com 3 anos aqui em Portugal, Portugal já confiou na gente pra gente ter crédito para comprar esse carro. Lógico que, como a gente falou, o fato da Carol ser efetivo no trabalho fez muita diferença, tá? O meu salário, como eu trabalhava numa empresa muito boa, meu salário era bom também, ajudou um pouquinho, mas o fato de ser efetiva contribui bastante. Exato. Tá? E aí, no caso, pegamos, só pra finalizar, pegamos aquele valor e nós financiamos, obviamente, aquele valor, né, Thiago? Parcelamos ele em quantos anos, amor? Ficou em 72 vezes, dá 6 anos. 72 vezes, 6 anos. E uma mensalidade que a gente, inclusive, falou no outro vídeo do carro, que ficou em 230... 260,06. 260 euros e 6 cêntimos. Por mês, exatamente. Uma resposta que eu quero dar a vocês... Não, peraí. Antes da resposta, detalhe. Eu tenho certeza que você vai pegar a calculadora e vai fazer as contas. Lembre-se, pessoal, é um financiamento, é um crédito pessoal. Ou seja, ele tem juros, tá? É aí que, de certa forma, algumas pessoas caem do cavalo. E eu vou falar para vocês, o nosso carro, à vista, ele custou 15 mil euros. À vista, o nosso carro custou 15 mil euros. Só que o crédito pessoal que a gente fez no banco, a gente vai pagar 260,06 euros por mês durante 72 meses. Não dá pra ver. Que dá um total de 18.720 euros. Ou seja, o nosso carro de 15 mil euros que a gente pegou, na verdade 15.400 porque teve aqueles 400 dos documentos, Sim. De 15.400 euros que a gente pegou de crédito para comprar o carro, nós vamos pagar ao fim de 72 meses 18.720 euros. Dá mais ou menos aí uns 3.000 e um pouquinho de juros. Apenas, tá? No Brasil a gente financia 2 carros para pagar um, quanto, né? Em 72 vezes, quanto de juros você paga aí no Brasil? A diferença toda que eu quero falar é isso para vocês. Nosso carro, no fim das contas, vai custar 18.720. Só que nós compramos o carro à vista. Então, o que vai custar pra gente não é necessariamente o carro, mas sim o financiamento que a gente fez, o crédito pessoal que a gente fez. Sim. E uma resposta que eu queria falar pra vocês é até a respeito disso que o Thiago acabou de falar, que eu vi que no vídeo do carro muitas pessoas falaram assim, por que vocês não compraram uma casa? Mas dá esse valor no carro. Gente, era a nossa necessidade naquela época, era o nosso desejo naquela época. A gente pensa assim em comprar uma casa, só que cada coisa no seu tempo. Como vocês sabem, aqui a gente trabalha com planejamento. No nosso planejamento naquela época era comprar o carro. Daqui pra frente temos outros planejamentos, tá? Vocês se acalmem por aí que vem novidades. Mas naquela época era esse o nosso planejamento. Até porque a vida é feita de prioridades. Naquele momento a gente precisava, queria fazer um investimento num carro, porque como eu falei no vídeo passado, eu expliquei pra vocês que o motivo da gente comprar o carro, nós temos um projeto com o carro, temos objetivo. O carro ele é para fins de trabalho, não é para fins de lazer, sim, mas é primeiramente para fins de trabalho. E assim, importante vocês saberem que não é simplesmente comprar uma casa. A gente poderia muito bem ter se resguardado para comprar uma casa. O valor é muito diferente. Só que, gente, a gente só tem 4 anos aqui em Portugal. Nós moramos em 3 cidades diferentes aqui em Portugal, que nós somos apaixonados. Eu acho assim, a partir do momento que você decide comprar um apartamento, uma casa, você tem certeza que você quer ficar naquele lugar. Porque você imagina a dor de cabeça depois de você tá pagando um apartamento num lugar onde você não quer morar. Você vai ter que sair daquele lugar, alugar aquele apartamento e morar em outro lugar. E a gente não tá falando de país, não. A gente tá falando de localidade. De localidade mesmo. Vai que a gente quer morar mais perto de Lisboa, se a gente decide mudar para o Porto. Como é que a gente faz com o apartamento? Por enquanto, o aluguel tá valendo a pena pra gente. A casa vai ser um pouco mais pra frente, quando a gente realmente tiver certeza do lugar que a gente quer morar definitivamente aqui em Portugal. Então é isso. A gente espera muito ter respondido todas as suas dúvidas. Se ficou mais alguma questão que você deseja saber, põe aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em te responder, tá ok? Então a gente fica por aqui, né, meu amor? Poxa. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, que é só na quarta-feira, tá bom? Encontra a gente lá no Instagram, todos os dias tem alguns stories por ali e tem postagem também muito boa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ficou com dúvida na numeração, nos valores e tal, deixa aqui que eu vou responder vocês. A gente espera ter sido muito claro pra vocês e ter ajudado de alguma forma aí o seu planejamento. Você que já está aqui em Portugal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.